Glória a Deus, a gente vai estar, pelo menos eu coloquei no meu coração, da gente até agora, esse final de ano, a gente está falando sobre andar no caminho certo, e hoje, pelo que eu estava vendo lá nos meus controles lá, é a 17ª mensagem. Então vamos lá, vamos nessa batida aí. Eu quero só lembrar para vocês de alguns textos que eu sempre coloco, que é para a gente estar alimentado, ok? O primeiro deles é esse, que está lá em Salmo, capítulo 32, verso 8. Olha, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Palavra de Deus, ok? Não foi nenhum homem que falou, não, olha, deixa comigo, sou eu que vou te ensinar o que você deve fazer. Não, Deus usou um homem, o salmista, para dizer, olha, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, sou eu, o próprio Deus, que vou fazer isso. E Deus continua dizendo, e tem vários textos sobre isso, lá em Isaías, capítulo 48, verso 17, na versão da NVI, diz, olha, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você e que te dirige no caminho que você deve ir ou deve andar. E o outro texto que é lá de Jeremias, capítulo de número 10, verso 23, diz assim, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem. O profeta ele chega a essa conclusão, e é a conclusão que cada um de nós deveria chegar todo dia. Senhor, eu sei que não cabe a mim determinar o meu caminho, ok? E nem eu que estou caminhando dirigir os meus próprios passos, ok? Então, é o Senhor, é Ele que determina, é Ele que dirige os nossos passos, ok? Então, a gente tem falado que andar nesse caminho certo, no caminho de Jesus, me faz ir além das impossibilidades, e eu só vou realmente conseguir ir além das impossibilidades se eu estiver andando no caminho da verdade, da vida de Jesus Cristo, Rei da Glória. Diga amém. Não tem outra forma de eu furar essa onda, esse bloqueio chamado impossibilidade. Não tem como. Não tem fórmula mágica, não tem minha capacidade, não deixa comigo que eu sei como é que eu resolvo. Não tem. Se eu não estiver andando com Deus, se eu não estiver levando uma vida coerente com a palavra de Deus, eu não tenho como furar essa onda, eu não tenho como transpassar essa muralha chamada de impossibilidade, ok? E aí a gente viu algumas coisas que eu quero passar para vocês. A primeira delas que a gente viu é que nós precisamos reconhecer aquilo que não é uma fé legítima. Eu não vou me deter falando sobre isso, que é bastante extenso, mas a gente falou a respeito de que nós precisamos reconhecer o que não é uma fé legítima. Pô, pastor, estou boiando. Onde é que eu vou saber disso aí? Pois é, Andando no Caminho Certo, capítulo 14, ok? Vai lá no site que você vai justamente ver tudo isso aí que foi falado a respeito desse primeiro ponto. O segundo ponto é esse aí, olha, procure cercar a sua vida com coisas, e eu acrescentei aí, pessoas que produzam fé. Ok? Pastor, que coisas são essas? Poxa, é muito simples, palavra de Deus, mensagens, boa literatura, ok? Isso tudo eu estou me cercando com coisas que vão produzindo fé. E também com gente que eu sei que não vai me levar para furada. Pastor, mas tem gente aqui na igreja que pode me levar para furada? Pode. Claro que pode. Então, por isso, primeiro eu preciso me cercar dessas coisas, para justamente eu produzir essa fé e eu começar a ser seletivo para saber com quem eu vou andar. Não é discriminar as pessoas, não é deixar de amar as pessoas, mas eu preciso, rapaz, esse cabra aqui eu estou andando com ele, ele está me fazendo mal. Então, eu tenho que começar a cortar. Não dá para ficar andando junto com aquela intimidade. E a gente, isso é muito natural de acontecer. Cada um de nós temos os nossos exemplos de pessoas que a gente quer ou andar junto, ou pelo menos ouvir o que ela fala. Isso é normal. Que pastor Hélio não me ouça e nem esteja vendo essa gravação, mas quando eu era mais novinho, que ele era meu professor de Acadequides,
desde aquela época de adolescente, a gente já se espelhava naquilo que ele falava, naquilo que outros homens de Deus falavam. E você começa a gerar no teu coração assim, poxa, quando eu crescer, eu quero ser igual esse camarada aí. Quando eu crescer, eu quero ter um casamento igual desse camarada aí. Isso é normal, mas eu preciso saber com quem está andando comigo, porque o contrário também já existiu. De eu pegar e falar, rapaz, eu tô andando a passos largos por bueirão, porque eu estou andando com esse cabra aqui, eu estou naquela de, não, mas Jesus, aleluia, glória a Deus, vem comigo, e não sei o quê, e na verdade não está se produzindo aquilo que eu imaginava, e pelo contrário, sou eu que estou indo a passos largos por... Não, volta. Então, procure cercar a tua vida com coisas, com gente que vai produzir fé, que vai você ter como exemplo para que a gente possa estar nessa caminhada aí. Ok? A terceira coisa que a gente falou, e foi o que a gente falou por último, na última terça-feira, construa a sua vida com base naquilo que Deus disse, e não no que a experiência vivida, principalmente de outra pessoa, te diz. Isso é muito importante. Às vezes a gente esquece o que está na palavra, mas o que o meu vizinho do lado do banco da igreja me fala, isso é o que vale. Rapaz, esse negócio de cura, para com isso, rapaz, que eu estou andando todo quebrado, que isso é conversa de pastor, rapaz, sai desse negócio. E aí é verdade, e aí eu estou dando crédito. É a tal pessoa que eu não tenho que andar junto, que eu falei lá no outro slide. Mas muitas vezes é para essa pessoa, que às vezes não necessariamente é da igreja, mas às vezes é do meu trabalho, às vezes é da minha vizinhança, eu estou dando crédito. De repente é uma experiência que ela teve, uma experiência ruim, ou até de repente uma experiência legal com Deus. Olha só, eu fui curado porque o Espírito Santo, ele falou comigo assim, olha só, todo dia de madrugada você vai levantar, vai dar 3 pulinhos, depois você vai voltar para a cama e vai dormir. Beleza. É isso aí então que vai dar certo. Cara, deu certo porque o Espírito Santo falou para aquela pessoa, mas não necessariamente vai acontecer da mesma forma comigo. Eu falei para vocês aqui no encontro, o motoqueiro foi assaltar a Márcia, com a minha pequenininha, e ela pegou, não vou dar celular nenhum, sai no nome de Jesus. Ele saiu, montou na moto e foi embora. Mas não significa dizer que essa experiência que ela teve, você vai fazer a mesma coisa, se você não for impulsionado por Deus. Então você consegue entender o que vale na minha vida é o que Deus diz, é o que esse livro diz? Isso é o que vale. Porque você também vai encontrar pessoas por aí, até mesmo dentro da igreja, que vai dizer assim, esse negócio de cura não está com nada, rapaz. Doença não vai dar em poste, doença tem que dar em você. E aí você abraça. Abraçou o inferno também, obviamente, junto. O inferno junto, está te cozinhando, está te fritando em labaredas de fogo e de enxofre. Está ali te fritando. Porque, não, mas vale o que o camaradinha falou do que o que a palavra de Deus diz a respeito. Tome cuidado com isso. Ok, queridos? A gente lê um texto que está lá em Efésios, que é muito importante, você não precisa abrir, que está lá em Efésios, capítulo 6, que fala a respeito da armadura de Deus. Mas no verso 13, fala algo, não tira sua Bíblia não, vai ficar comigo. Senta aí, relaxa. Então, lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 13, diz lá o seguinte, olha, que depois da gente estar com todo esse equipamento com a gente, depois da gente ter vencido todas as coisas, que a gente precisa permanecer, a gente precisa continuar inabalável. Inabalável. Isso fala justamente de o quê? De estar caminhando. Andar com Deus não é uma corrida de 100 metros rasos, você já deve ter ouvido isso. Andar com Deus é uma longa jornada, é uma grande maratona, e que a gente precisa, e aí eu vou entrar no quarto ponto de hoje, aleluia, que é isso aí. Quarta coisa, nós, e eu levanto meu mãozão também,
Nós precisamos compreender que fé e paciência têm que andar juntas. Não tem como. Fé e paciência têm que andar juntos, queridos. Lá em Hebreus, no capítulo 6, no verso 11 e 12, ok? Você não precisa abrir, eu vou ler para você, é um texto que está lá, em Hebreus 6, 11 e 12, eu vou ler na NVI. Diz o seguinte, olha, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, vou repetir, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Dever de casa, você pode anotar aí se você está anotando, Romanos capítulo 4, verso 18 ao 21, ok? Fala exatamente sobre isso, de que essa espera, essa paciência está altamente ligada com essa certeza, ou seja, com a fé. Esperar está intimamente ligado com a nossa fé. E fé e paciência são duas forças espirituais que se interagem. O mesmo valor que nós damos à nossa fé é o mesmo valor que nós temos que dar no que diz respeito à paciência. É a mesma coisa aquele camarada que começa ou a malhar hoje, ou a correr hoje, e ele acha que daqui a um mês ele vai estar todo musculoso, barriga tanquinho, seco. Não vai estar. Se eu não fizer isso, algo contínuo, de todo dia, não tem como. Eu vou continuar com a minha barriga tanquinho, cheio de roupa suja, mas não vai produzir efeito nenhum. Nenhum efeito vai acontecer. Então, fé e paciência, elas têm que estarem trabalhando juntos. Se você tentar, muitas vezes, operar em fé, sem exercer paciência, ou o contrário, é como se você estivesse tentando fazer com que um barco, ou o Marquinho que tem um caiaque, você está remando e o bicho não sai do lugar. Eu sou expert nisso. Quando eu tinha 18 anos, lá em São Lourenço, sempre ia para lá, na minha infância, meus pais me levavam para lá, e aí querendo impressionar uma tal menina chamada Márcia, ela entrou comigo no barco, e eu falei para ela assim, fica tranquilo, são 18 anos de São Loló, relaxa. Aí peguei o tal do remo, e estou eu lá. Ela remando para um lado, eu remando para o outro, e o barco assim, ó. Ela, mas a gente não sai do lugar, são 18 anos de São Loló e... Falei, pois é, 18 anos de São Loló para ficar girando no mesmo lugar. E fé sem paciência e paciência sem fé é exatamente isso aí, para você poder guardar nessa noite. Pastor, não peguei nada da sua mensagem, mas pelo menos fica com essa imagem. O pastor Marcelo, ficava ele e a Márcia lá, os dois girando no meio lá daquele Parque das Águas de São Lourenço, estava lá os dois girando no mesmo lugar. Mas é dessa forma, queridos. Se você quer ver o cumprimento das promessas de Deus na tua vida, se você quer ver a ação poderosa de Jesus Cristo na tua vida, você precisa ser um cara paciente, diga amém. Poucos amém. Pois é, mas olha aí, segura aí. Quando a minha paciência acaba, exatamente da mesma forma, também acaba a minha fé. E queridos, eu vou falar outra frase para você. Quando a minha paciência acaba, também acaba a minha fé. E aí é o segredo. Eu e você, nós precisamos sustentar a nossa fé até o final. Até o final. Você conhece a história de Abraão? O cabra tinha 75 anos, recebeu uma promessa de Deus,
e ela veio se cumprir quando ele tinha 100 anos. Ele só teve que esperar pelos pouquíssimos 25 anos. 25 anos. E aí eu quero dizer para você, nessa noite, outra frase importante, anote. Paciência não é o tempo da espera, mas a atitude durante o tempo dessa espera. Aleluia! Paciência, como uma definição, ela não é só um tempo simplesmente de espera, mas como tem sido a minha atitude durante esse tempo de espera. Como tem sido? E por isso que eu saquei da Bíblia do pastor Marcos. Abra lá comigo em Lucas. Lucas, capítulo de número 18. Bíblia do pastor Marcos, toda estilosa. Bíblia King James. Ah, maravilha, aleluia! Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1, eu quero ler com você. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim: então Jesus, ele propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele dizendo, pedindo, rogando: olha, faz-me justiça da causa que pleiteio contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como essa viúva ela me importuna, eu farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então, concluiu o Senhor: olha, atentai à resposta do juiz iníquo, ou do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda, olha aí, grifa aí na tua Bíblia, ainda que lhe pareça demorado? Vou repetir. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Verso de número 8, eu vos asseguro, Ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará fé alguma na terra? E ele está falando justamente a respeito, olha, quando o Filho do Homem vier, será que Ele vai encontrar pessoas perseverantes, pessoas pacientes, pessoas cheios desse espírito da fé, sabendo assim, não, eu confio em Deus. A gente canta isso. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala, meu Deus, ele não se abala, meu Deus, ele nunca falha. E eu tenho essa confiança, mas para eu ter essa confiança, eu preciso entender que fé e paciência trabalham juntas. E, queridos, se paciência, como a gente falou ali em cima, ela é uma atitude, ela pode e deve ser desenvolvida, ok? Até porque, você sabe que paciência, ele está dentro daquele pacote do frutão do Espírito, ok? Está lá. Pastor, paciência está na tua Bíblia? Longanimidade, é paciência, ok? Então ela pode ser desenvolvida, é claro que pode, ok? E aí lá em Romanos, capítulo 15, você não precisa abrir, eu vou ler para você, no verso 4 e 5, diz assim, olha, pois tudo quanto outrora, Paulo declarou isso, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Verso 5 do capítulo 15. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Cara, Ele é o Deus da paciência.
E se eu sou filho do Deus da paciência, eu também sou um paciente, aleluia. Que não é aquele do hospital, mas é o paciente na questão da atitude de confiar em Deus e de esperar até o final. Pastor, mas está demorando, já passou do prazo. Deus não chega nem cedo, nem tarde demais. Esperei, eu não, né, que a causa era da minha esposa, 12 anos, todo ano, na lista de alvos e objetivos, ela colocava de um lado e eu colocava de outro. Causa na justiça. 12 anos, esperando. Pastor, saiu? Saiu, 12 anos. Não foram 12 dias, 12 semanas, 12 meses, foram 12 anos. Mas aí você talvez me pergunte, veio no momento certo? Certíssimo. Maravilhoso. Porque ele não chega nem cedo e nem tarde demais. Aleluia. Então, queridos, olha só, para a gente terminar, eu quero falar com vocês, fechar com 3 coisas. Paciência desenvolvida, se a gente pode desenvolver a nossa paciência, se paciência assim como a fé, ela é um exercício, ela é uma escolha que nós fazemos diariamente. Paciência ela é desenvolvida como resultado de 3 coisas importantes. A primeira delas, anote aí, a primeira delas, a paciência ela é desenvolvida como resultado de um propósito a perseguir. Paciência é desenvolvida como um resultado de um propósito que eu vou perseguir, que eu não vou abrir mão, que eu não vou desistir. Era o que eu mais ouvia da minha esposa. Não, eu não abro mão, é meu direito. Eu trabalhei, eu tenho direito às minhas férias, aos meus fundos de garantia, aos meus salários atrasados, eu não abro mão. Ah, mas o colégio faliu. Eu não abro mão. Inferno, eu não abro mão. Mas há necessidade, para que a paciência possa ser desenvolvida, de se ter um propósito. Em Provérbios capítulo 29, Provérbios 29, verso 18, na versão da Bíblia amplificada, diz o seguinte, olha, onde não existe visão, onde não existe a revelação de Deus, o povo perece. O povo perece. Mas, queridos, hoje, se você for ver palestras motivacionais dos mais variados setores, palestras seculares mesmo, pessoas que estudam, pessoas que chegaram a alcançar sucesso nas suas vidas, a grande conclusão que cada uma delas chegaram, e a grande definição que elas chegaram a respeito de sucesso é não desistir. Não está no slide, mas você pode anotar. Sucesso é não desistir. Se você for pegar os grandes inventores, que hoje em dia nós nos beneficiamos pelas suas invenções, foi porque cada um desses homens e mulheres, eles não desistiram. Eles continuaram. E foi número 1 bis, número 2 bis, 10 bis, 11 bis, 13 bis, 14 bis. E aí o bicho voou. Ele não desistiu. E tantos, e tantos, e tantos homens que fizeram grandes invenções e que falharam nas primeiras 10 tentativas, 20, 100, 1000 tentativas. Mas na 1000ª, eles conseguiram o seu objetivo porque eles tinham um propósito a perseguir. Qual é o propósito que você tem perseguido para a tua vida? Pastor, isso fica somente na área secular? Não, porque a gente tem um grande exemplo, que é o nosso Deus. Eu falei para você que se chegou à conclusão de que o segredo de sucesso é não desistir. Pois é. A prova maior do que qualquer homem sobre a face da terra bem-sucedido chama-se Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele não desistiu do Marcos,
Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de nenhum de nós. Só que não parou na cruz. Ele continua hoje, mesmo eu e você fazendo bobagem, Ele continua sem desistir de mim, Ele continua sem desistir de você, Ele continua sem desistir de cada um de nós. Porque Ele estabeleceu um propósito, Ele estabeleceu um alvo, e o alvo que Jesus estava muito bem centrado era: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Esse é um dos meus propósitos, trazer vida, como ele fala lá em Lucas no capítulo 4, que ele abre o livro do profeta Isaías e ele dá aquela declaração, o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boas novas, a apregoar o ano aceitável do Senhor, a curar os enfermos, a libertar os cativos, a dar vista aos cegos. Esse é o meu propósito. E Jesus, ele fecha o livro do profeta Isaías e declara: hoje foi cumprido o propósito. Porque ele estava na terra e ele se esvaziou de toda a sua glória, porque ele tinha um propósito a perseguir. Eu amo a criação do meu Pai, e eu não vou deixar ela perecer, e eu não vou deixar que essa autoridade que eles entregaram nas mãos do inferno, ela vai voltar de volta para eles, porque eu vou tomar das mãos do inferno e vou devolver para cada um de nós. Deus não desiste de você, meu irmão. Deus nunca irá desistir de você. Porque Ele é amor, e o amor sempre vence. O amor sempre vencerá. E, queridos, o amor de Deus por nós é o seu verdadeiro propósito. Alguém também declarou que um homem sem propósito é um homem sem destino. Quantos aqui viram Alice no País das Maravilhas? Só isso? Impossível. Alice dá uma declaração quando ela se encontra numa encruzilhada, batendo um papo com um gato. O coelho, desculpa. Com o coelho, isso. Batendo papo com o coelho, e ela pergunta para ele o seguinte: olha só, como é que eu faço para sair daqui? E aí aquele coelho vira-se para ele e fala assim: bom, depende, para onde você quer ir? Aí ela responde para ele assim: não, eu não me importo para onde eu quero ir. E aí o coelho responde para ela assim: então você pode pegar qualquer caminho, que qualquer caminho vai levar aonde você supostamente quer ir. Ela não tinha um propósito. Queridos, anote, tem muita coisa ainda para falar, não vai dar tempo. Cada promessa de Deus é um alvo, é um propósito a ser perseguido. Aleluia! Quer perseguir alguma coisa? Persiga cada uma das promessas de Deus. Você precisa ser curado? Vá atrás da sua cura, ela já foi liberada para você. Vá atrás dela, com fé, crendo e tendo a certeza de que você já foi curado. Todas as vezes o diabo vai querer esfregar na sua cara o contrário. Mesmo depois de você já ter sido curado, o diabo, de vez em quando, vai trazer sintomas daquela tal doença que você creu que foi curado, já tem diagnóstico, já tem tudo dizendo que você já foi curado. Ele vai perturbar. Mas, queridos, o próprio Cristo Jesus falou: olha, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por sofrimentos, vocês vão passar por dores. Mas sabe o que é legal nisso tudo? É que Jesus, aleluia, isso falou alto no meu coração, e eu vou falar isso para vocês. Ele não vai muitas vezes nos livrar de passarmos pela dor, pela situação ruim que a gente muitas vezes não quer passar. Mas o mais importante é o seguinte: Ele vai estar contigo nesse momento. Ele vai estar com você naquela
situação. Essa é a grande promessa do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cara, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por situações, vocês vão passar por lutas, por dores, mas se você acreditar em mim, eu vou estar com você na luta, eu vou estar com você na dor. Eu falei aqui numa pregação, nós não fomos criados para perder. Essa não é a nossa natureza. Como nós temos agora a natureza de Deus, isso mais ainda se aflora. Nós não nascemos para perder. Mas às vezes a gente perde. Às vezes o diabo vai lá e perturba. É? E aí, às vezes, o próprio diabo lança... Onde é que está o teu Deus que deixou você passar por essa situação? Mas nós devemos sempre nos lembrar que cada situação de dificuldade, de dor, de sofrimento, Ele está comigo. Ele não vai embora. Ele não fale, rapaz, esse cara está sofrendo pra caramba, nem eu estou aguentando, deixa eu sair daqui. Não, Ele vai estar lá, do teu lado, Ele vai estar lá te suportando, Ele vai estar junto com você. E às vezes a gente lê aquele poemazinho muito bonito, mas Ele me carregou no colo, por isso eu não vi as pegadas. Não, Ele não vai te carregar no colo, Ele vai estar com você, ombro a ombro, lado a lado, lutando o teu combate, lutando a tua luta. Cada promessa é um alvo, cada promessa há um propósito, e eu preciso perseguir, e eu não abro mão, mas não abrir mão significa que eu tenho que ser paciente. Alguém na minha família, há muito tempo, mas muito tempo, pelo menos 30 anos, que eu oro, que eu confesso e que eu acredito, que ainda que seja no seu último suspiro, mas ele vai abrir a boca dele para declarar que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Pô, pastor, não precisava ser assim. Mas a escolha é dele, não é minha. Se eu pudesse dar uma gravata e vem cá, vamos embora para a igreja, agora, é comigo, 1, 2, mas eu não posso fazer isso. Nem o próprio Deus pode, e não faz. Mas, se eu pudesse falar para vocês hoje, qual é o meu grande propósito, é ver essa pessoa se entregando aos pés de Jesus. E é nesse propósito, é nesse alvo que eu bato. Eu bato. Eu bato. Qual é o teu alvo a ser perseguido? Qual é a promessa que você sabe que está aqui nesse livro e que você tem perseguido? Ou talvez você tenha desistido de perseguir. Deus falou comigo ontem, ao preparar essa mensagem, de muita gente que está jogando a toalha. Porque as coisas pressionam, as situações acontecem, mas não é tempo da gente jogar a toalha. E nunca será. Com Deus, eu estou sempre pronto para o combate. Porque é Ele que vai à minha frente. Porque é Ele que luta. O meu trabalho é descansar nele. Tem mais coisa para falar, aleluia, mas tem que orar com vocês. Fique de pé, vamos orar. Obrigado. Aleluia, feche seus olhos.